Bom, voltei aqui pro canal, gente. Bom, eu tô estudando agora análise real com assunto. Basicamente, hoje eu fiz uma prova que é de séries e de algumas noções topológicas. E agora eu vou começar a estudar nesse rumo agora limites. Só que limites é olhando na perspectiva de análise real. Bom, todo mundo assim que já está no ensino superior já teve algum contato, já teve aulas de limites, essas coisas, e é considerado, digamos, bastante difícil e a galera reprova muito em cálculo 1. E bem, na teoria de limites por análise real, a gente tem uma definição, digamos, bem diferente, no quesito de a gente ter uma bagagem de como a análise real, digamos, construída anteriormente. É uma bagagem assim, digamos, que a gente começa a definir coisas com, digamos, as coisas posteriores com o passado que a gente já teve, que foi algumas noções topológicas vão ser usadas aqui nesse caso para definição de limites. Então, basicamente, aqui a definição de limite é que a gente tem que seja f uma função partindo do conjunto x até os reais, onde esse a aqui vai pertencer ao conjunto x'. Bom, esse x' aqui significa que ele pertence ao conjunto dos pontos de acumulação. Ou seja, ele pertence, dado uma sequência de... Bom, esse aqui é um teorema que eu estou falando agora. Dado uma sequência no ponto desse conjunto x, sem ser o linha, x menos esse ponto A aqui, existe uma sequência que converge para esse ponto. Por isso que a gente está botando aqui limite. A gente vai definir limite, que vai ser basicamente aproximação. Digamos assim, vai tender ao valor, não vai ser o próprio valor. Isso é deixado de lado. Por isso que a gente bota aqui. Ou seja, existe esse intervalo aqui, que é essa vizinhança de A, e a interseção dele com x menos A, esse ponto A, tem que ser diferente vazia. Ou seja, esse ponto aqui, tirando A, existem outros pontos de x que estão aqui nessa sequência, que estão aqui em x. Então, para a definição normal agora, então a gente tem um número real L, e o limite dessa função, quando esse x tende a A, é igual a L. Ou seja, a gente pode pegar um epsilon arbitrário maior que zero e podemos obter um delta. Um delta maior que zero, tal que o modo da f de x menos L é menor que epsilon. Sempre que a gente pegar um x que pertence a esse x grande e aonde essa distância aqui de x menos a vai ser menor que epsilon. Ou seja, a gente vai pegar pontos ali, digamos, uma vizinhança de A nesse conjunto X aqui, tá? Que à medida que se aproxima de a função vai se aproximar do valor L, de uma vizinhança aí, digamos, de L, da f de x, naquele valor. Basicamente isso, o seu olhar o gráfico vai formar uma vizinhança de A ali, menos epsilon, A mais epsilon, nesse conjunto X, e vai... E quando você for botando, tendendo a função A, vai estar ali, vai se aproximando de L. Bom. E agora a gente tem um teorema aqui que é, digamos, análise é uma das coisas assim que trabalha com... A gente constrói as coisas e às vezes tem, digamos, coisas óbvias que a gente pode assim, isso aqui é óbvio. Mas demonstrar às vezes é complicado. A gente tem que ter um raciocínio, digamos, bem sofisticado, olhar as coisas e para que dê certo na demonstração. Bom, o teorema é basicamente assim. A gente tem uma função, digamos, f e g, parece que ela vai partir do conjunto x para os reais, e onde se é um ponto de acumulação, como eu falei anteriormente, com esse limite aqui de f partindo de o x está tendendo a onde f de x vai ser igual a L, e o limite de g de x quando o x tende a vai ser igual a m. A gente vai considerar nessas hipóteses que o L é menor que m. Então vai existir um delta, olha a hipótese, nossa tese aqui nesse caso vai ser maior que zero, tal que f de x é menor que g de x. Para todo x que pertence a esse x grande, com o módulo desse cara x menos a tem que ser menor que
delta. Tá. Aí, bom, a gente pode demonstrar, existem coisas na análise que a gente pega algo para dar certo na nossa demonstração. Que nesse caso a gente vai pegar um valor arbitrário K, onde eu tenho que vai ser L mais M sobre 2. E a gente vai considerar um epsilon, nesse caso, que vai ser K menos L, igual a M menos K. Bom, aqui vocês podem ver que se a gente for fazer essas arbitrações ali, vai dar basicamente o que a gente quer. Vai dar esses valores. A gente vai mostrar que esse epsilon aqui é maior que zero, já que essa fração aqui é maior que zero, e se a gente bota esses valores, vai dar certinho o que a gente quer. Então, a gente bota que K é igual a L mais epsilon, que é igual a M menos epsilon. E a gente vai usar a definição, nesse caso, de limites, para cada um dos dois que a gente teve das nossas hipóteses. Então, a gente tem um delta1, que é maior que zero, tal, que vai ter esse x para todo x que pertence... Para todo não. Esse x que pertence ao x grande, a gente vai ter esse cara aqui, x menos a menor que epsilon, esse é em módulo. Então, a gente vai ter que f de x está entre esse intervalo aqui, L menos epsilon e K. Note que quando a gente abre pela definição de limite, f de x menos L tem que ser menor que epsilon. E a gente abre esse módulo, esse f de x vai estar aqui, ó. Então, a gente vai ter basicamente que f de x menos epsilon vai estar aqui dessa forma, nesse intervalo. Ora, mas a gente já fez digamos, a conta lá em cima que a gente fez. A gente supôs que L mais epsilon seria igual a K. E, da mesma forma, a gente vai fazer para G. Todo aquele negócio que é maior que a gente pega o x menos a, que é menor que delta, então vai implicar que G está nesse intervalo aqui, e a gente vê lá qual é o valor de K, que vai abrir esse módulo aqui todo, e por aí vai. Aí tá, o que a gente quer mostrar é que existe um delta tal que f de x é menor que g de x, para todo x que pertence a esse x, são grandes. Então a gente faz o quê? A gente pega o menor valor desse delta. Por que a gente tem que pegar o menor valor? Porque se a gente pega um valor que é maior, a gente não tem garantia que, digamos assim, uma garantia que esse delta aqui vai funcionar para alguma dessas f aqui, definição. Então a gente tem que pegar um valor, porque se a gente pega o menor valor, vai funcionar para os dois. Porque se funciona para um delta maior que zero, para a partir de um delta maior que zero, vai funcionar para o outro também. Então a gente vai fazer isso. A gente pega aqui, a gente vai ter isso, x menos epsilon, é x que pertence a x, e vai ter esse cara aqui. Bom, isso vai nos dar, usando aquela desigualdade, que f de x é menor que k. A gente viu lá em cima. Aqui. Que é menor que g de x, já que o g é maior que k. Que a gente fez. Ou seja, a gente encontrou um delta, nesse caso, que faz com que f de x seja menor que g de x. O que é o que a gente queria demonstrar. Às vezes digamos assim, esse K aqui do nada surgiu. Basicamente a gente acha algumas coisas que em análise que faz com que dá certo a nossa demonstração. Eu já percebi que isso é uma coisa bem engraçada às vezes. E às vezes é uma coisa assim que talvez assim no tempo, mas com o tempo você vai achando e vai vendo como for demonstrar suas hipóteses e seus teoremas. Aqui o teorema que é bastante conhecido, que eu estudei até hoje e teve uma época que era bastante ruim de entender, é esse aqui. Bom, se a gente tem, três funções, elas vão partir do domínio de x para ir para os reais, onde o A tem que ser ponto de acumulação, ou seja, vai existir uma sequência nesse ponto no x tal, que limite de alguma coisa para A. Então, a gente vai ter aqui, se a gente tem essa hipótese de que o limite de x onde x tende a de f de x e de g de x são iguais, vamos supor que é igual a L, e a gente tem essa desigualdade, onde h de x está entre g e f. Ele é menor ou igual e maior ou igual.
para todo x pertencente a esse intervalo, esse conjunto x menos tirando a diferença desses dois. Por quê? Porque a gente não pode querer que x tenha o valor de a. Pode não, mas a gente está fazendo o limite é tender a algo, é se aproximar de a. Então ele não pode ter esse, digamos, esse valor igual a a. Então o limite de h de x, que tá essa função aqui, vai ser igual a ela. Bom, a demonstração desse teorema, na primeira vez que eu vi ele, era bem, digamos, eu não tinha entendido muito bem. Mas depois que eu vi sequência e várias vezes essa demonstração em cálculo, eu entendi. Bom, a gente vai pegar qualquer epsilon maior que zero. Nesse caso, e delta 1 e delta 2. A gente vai jogar essas duas funções aqui, f de x e g de x, para definição de limite. A gente pega esses delta 1 e delta 2 maior que zero, então vai pegar aqui, ó, x menos a menor que do que delta 1 e x menos a menor que delta 2. Isso é a definição de limite de cada uma das funções. Bom, abrindo esses dois módulos aqui, a gente vai ter isso aqui. A gente vai abrir tanto esse cara aqui, essa da f de x, para a esquerda, como a gente fez aqui. E da g de x para a direita, como a gente fez aqui. Que é a parte de epsilon mais L, da f de x é L menos epsilon. Mas note que f de x é menor ou igual que h de x. Que por sua vez, h de x é menor ou igual que g de y, que g de x. Então a gente vai ter isso aqui acontecer. A gente vai ter certeza que h de x vai estar entre epsilon mais L e L menos epsilon. Ora, mas isso aqui é basicamente h de x menos L, que é menor que epsilon. A gente vai pegar um delta, nesse caso o mínimo entre esses dois caras, o delta 1 e delta 2, para que garanta que isso aqui funcione. Porque se a gente pegasse o maior, nada garantiria que o delta 1 funcionaria. Mas se a gente pegar ele, a partir dele vai funcionar. Pois isso aqui, o delta 1 é menor, vamos digamos assim, que o delta 1 seja menor que o delta 2. Se eu pego o delta 2 com o maior, nada me garantiria que o delta 1 funcionaria nesse aqui. Então a gente vai pegar o menor entre eles, para que funcione. Então, isso aqui vai funcionar. Ou seja, h de x, o limite dela, quando x tende a é igual a L, como a gente queria demonstrar.